Boa tarde, mais um dia de estudo, né? Para a gente continuar nessa introdução do Livro dos Espíritos, né? Porque para você ver como é que a introdução tem muita coisa que nós temos que aprender ainda, né? Antes de chegar nas perguntas, vamos entender um pouco o mundo espiritual, como foi iniciado, por quê, né? Então, lá atrás, quem for ver os vídeos lá atrás, vai entendendo, né? Que nós estamos desde a primeira aula, se eu não me engano, essa é a 13ª, mas está tudo, né, marcadinho, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece de iniciação para a gente continuar nosso estudo, né? Para a gente aprender cada vez mais. Bom Espírito presente aqui, nos orientando, nos ajudando, nos intuindo. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui nesse estudo com nossos irmãos espirituais que já estão aqui, que já estão nos ouvindo, estudando conosco, aprendendo, assim como nós também aprendemos. Obrigado e damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui na página 33, né, capítulo 10, da introdução do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Entre as objeções, algumas das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tirada da observação e feita por pessoas respeitáveis. São feitas por pessoas respeitáveis o Livro dos Espíritos. Hein? Então vamos lá. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos, que não parece digno da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam a não haver entre eles igualdade de conhecimento, nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizes, né? Então, muitas vezes as pessoas vão se consultar com a espiritualidade, né? Não sabe como é aquela casa espírita, não sabe como é uma mesa, né, que chama-se de mesa branca, né, aquelas mesas que antigamente se fazia para conversar com a espiritualidade, né, naquele tempo, né? Então vinha espírito de tudo quanto é tipo. E eles nos alertam que já não existiam, que não existe espírito, todos eles com o mesmo conhecimentos, né, e com a mesma qualidade moral. Ou seja, você pode estar indo em algum médio, em alguma pessoas que tem essa comunicação com o mundo espiritual e recebe esses nossos irmãos que vêm nos trazer mensagem lá do outro lado, ou até mesmo nos ajudar espiritualmente, né? Que eles de repente não têm esse conhecimento todo não, e também não têm essa moral. É onde muitas vezes as pessoas desacreditam no mundo espiritual, porque vão em certas pessoas, ouvem certas coisas e não gostam. Mas não é porque a espiritualidade não nos passou a informação, é porque muito deles não tem conhecimento. A pessoa dá passividade, é um médio ostensivo, dá passividade a qualquer tipo de espírito, sem ser um local adequado, com pessoas em volta, através de oração, prece, né? E ter o local próprio para fazer isso, fica à mercê desses espíritos zombeteiros. E também, muitas vezes, não são nem espíritos zombeteiros, são até espíritos que querem ajudar, mas não tem tanto conhecimento. É a mesma coisa da gente. A gente às vezes quer ajudar uma pessoa, mas nós não temos o conhecimento para ajudar mais. Então a gente tenta ajudar naquilo que é possível. E assim também são nossos irmãos espirituais. Por isso, tem que saber aonde vai, qual casa espírita você vai, com qual médium você vai se consultar, né? Como aquele trabalho, para que é feito aquele trabalho mediúnico, né? Para não passar por esses tipos de problema. As pessoas sensatas incumbem separar o bom do mal, indubitavelmente, o que desse fato deduz que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consiste em nos mistificar,
Não conheces as comunicações que se recebe na reunião, onde só se manifestam os espíritos superiores, do contrário, assim não pensaria. É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal que apenas lhe haja mostrado o lado mal do mundo espírita. Pois nos repugna supor que uma tendência simpática atrai para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-la do mal e que, achando certo prazer em lhes satisfazeres a curiosidade. Os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. Então, meu amigo, o que acontece? Quando a gente vamos dizer assim, dá passividade a esses espíritos, né, é porque a pessoa também, se não for um trabalho mediúnico, né, porque também vamos separar, né, que tem aquele trabalho mediúnico, tá? Vamos separar. Presta bem atenção. Tem aquele trabalho mediúnico que é necessário vir esses espíritos sofredores para serem orientados. Isso independe da moral do médium, porque ali é um trabalho onde tem que vir esses espíritos para ser orientado e encaminhado. Agora, há aquele que não está fazendo um trabalho nesse aspecto de tratamento, né, de orientação a esses nossos irmãos, que recebe qualquer tipo de espírito a qualquer hora, em qualquer lugar, que dão passagem a esses irmãos, né? Ou seja, eu estou aqui muito bem aqui, daqui a pouco vem aqui uma comunicação, se comunica comigo, eu começo a falar coisa aqui grosseiramente, mal educadamente, né? Falando mentira, né? Fazendo profecias mentirosas. Por quê? Porque eu não tenho moral, aí fico dando passagem. Então, quando a pessoa quer melhorar e quer ter uma moral, né, os bons espíritos se aproximam da gente e nos ajudam. E aqueles que não querem melhorar e estão sem moral, os bons espíritos se afastam. Aí ficam à mercê de quem? Desses espíritos brincalhões, espíritos maldosos, espíritos da mesma estirpe desse médium. Então, por isso que tem que ser feita a reforma íntima. Porque quanto mais você melhorar, mais espíritos de luzes vão se aproximar de você, ok? Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinado ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem acessadas. O que assim julgam se coloca na situação do estrangeiro que, chegando a uma grande capital, pelo mais abjeto de seus arrebaldes, julga-se de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Digne-se os que daqueles modos se pronunciam de estudar o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Então, meu irmão, às vezes a gente fica pensando, né, que lá na espiritualidade, né, por essas comunicações errôneas, dessas comunicações má, a gente pensa que o mundo espiritual só tem espírito mau. Não, tem espíritos bons lá, muitos espíritos bons, né? Mas como eles precisam se comunicar, como eles precisam ainda, mentalmente, eles estão presos aqui no planeta ainda, as coisas materiais, as coisas físicas, né? Eles vão procurar pessoas que têm mediunidade ou não, para poder usar o corpo dessa pessoa encarnada para satisfazer as suas vontades, como droga, bebida, sexo, maldade, intrigas. Então ele usa as pessoas do lado de cá, porque essas pessoas do lado de cá dão
vazão a esse tipo de espírito. Quando o espírito do lado de cá começa a praticar as coisas boas, procurar fazer a bondade, procurar se instruir, procurar se disciplinar, procurar estudar, conhecer, se autoconhecer, esses espíritos já não querem mais ficar perto de você. Se você bebe muito, você já começa a diminuir a bebida alcoólica e depois acabar, esses espíritos ficam a mercê, não vão ficar mais perto de você porque você não está mais oferecendo a bebida a ele. Você não está mais oferecendo a droga, você não está mais oferecendo o corpo. Oferecendo como? Através do seu corpo, através dos fluidos que saem dos seus poros, né? Que a gente não vê, mas quando a pessoa está com raiva ou está muito embriagado, muito drogado, sai uma essência que esses espíritos chegam perto de vocês e respiram, eles puxam aquilo e aquilo faz bem a eles. Então, quanto mais viciado, mais errado e mais no erro você estiver, você alimenta a treva, você alimenta aquele lado ruim. Por isso tem que haver a reforma e a modificação, para que você atraia o bom espírito para perto de você, ok? Perguntam eles: o espírito de Skol desce até nós? Responderemos: não fiqueis no subúrbio. Vede, observai e julgareis. O fato aí estão para todo o mundo, a menos que lhes seja aplicável essas palavras de Jesus: tem olhos e não veem, tem ouvido e não ouve. Ou seja, tem pessoas que têm os olhos e não vê, né, a espiritualidade. Mas você não precisa ver o espírito. Se você tiver com os olhos e atentos e ouvido, você vai perceber que aquilo ali que está sendo feito tem alguma coisa errada, né? Se você vê um cara bebendo de dia, bebendo à tarde, bebendo à noite, opa, tem alguma coisa errada aí, tem um amiguinho perto desse coisa aí. Mas você também não vai chegar, você está acompanhando, você não pode fazer isso, né? Você tem que arrumar um jeito de chegar perto dele, conversar, entendeu? Explicar a ele e tal, de uma forma que não o agrida, porque a sua doutrina não pode agredir a outra. Se você crê e ele não crê, e aí você quer ajudar, não é indo lá falando que ele está com um obsessor, que está com o espírito lá, ou ele vai rir de você, ou ele vai te chamar de um palhaço, ele, entendeu? Então, até para se aproximar, para falar, tem que ter jeito. Não pode tentar também ficar se metendo na vida de todo mundo, né? Os livros estão aí, as palestras estão aí, vídeos, né? Tá tudo aí para a pessoa, quando ele for tocado, ele vai procurar. E quando ele te procurar e te perguntar, você explica a situação a ele. Como variante dessa opinião, temos as dos que não veem, nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que eles dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica. Novo Proteu que revestira todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgarmos suscetível de exame sério, por isso não nos demoramos em considerá-la. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos tão somente que assim fosse forçoso, seria convir que o diabo, e às vezes bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que também há bons diabos. Efetivamente, como acreditar que Deus, só o espírito do mal permite que se manifeste para perdermos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode fazer, não é onipotente. Se pode e não o faz, desmente a sua bondade. Ambas suposições seriam blasfemas. Note-se que admitir a comissão da comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como então se há de acreditar, sem piedade, que ele só permita o mal com a exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções de bom senso e da religião. Bom, meu irmão, olha só, às vezes a gente se pergunta, né? Por que Deus deixa manifestar o mal? Por que Deus deixa só os maus espíritos vir se comunicar?
né? A gente se pergunta isso, a gente fica preso a esse tipo de pergunta. Mas não é que Deus deixa não, porque Deus nos fez simples e ignorantes. Deus nos deixa no nosso livre-arbítrio até um certo ponto, para que a gente possa também adquirir a nossa inteligência, para que a gente possa também ter o nosso discernimento, né? O mal existe porque existe o bem. O bem existe porque, afinal de contas, nós vivemos num planeta de dualidade. O que é planeta de dualidade? Aqui existe o bem e o mal. Existe o sim e o não. Existe a felicidade e a tristeza. Ou seja, tudo tem um contraponto do outro. Ou seja, porque para você saber o que é bom, você tem que conhecer o mal. Não é que você tenha que viver no mal, mas você tem que saber que o mal existe. Muitas vezes a gente vê certas cenas e a gente fala assim, por que Deus não interfere? Né? Mas se você for ouvir por que aquela pessoa passou aquele momento trágico, você vai ver que ele hoje é vítima, mas ele já foi o algoz. Ele foi o provocador de algum fato. E aqui nós temos, querendo ou não, a lei de Moisés ainda, olho por olho e dente por dente. Só que, porém, você melhorando, as coisas podem ser amenizadas, né? Você pode diminuir, né, essa sua pena, pode ser gradativa, mas você vai ter que cumprir, mas pode amenizar, né? Você vê exemplo aí que hoje a pessoa que é médium, principalmente esses médiums de cura, né, que fazem muita cura, né, eles estão amenizando muitas vezes, não são todos, tá? Vão prestar atenção, não são todos, mas muitos deles estão amenizando coisa que fez mal a muitas pessoas, onde eles não teriam condição de reparar tudo num certo tempo. Então, para se poder pagar tudo, ou pelo menos uma grande parte, ele vem como um médium de cura, porque aí ele vai curar 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas, 2 milhões de pessoas, né? Quer dizer, ele vai ser um médium usado para refazer aquele mal que ele fez lá atrás, né? Então, isso são exemplos, tá? Por exemplo, a gente vê um cara aí que foi assassinado, né? Mas às vezes aquilo está na programação dele e ele que pediu para pagar logo isso, que ele quer pagar logo. Então é melhor. Só que, por exemplo, assim, Deus não vai falar, então eu vou mandar você para lá e fulano vai matar você. Não, não. Vai ter a situação onde a pessoa que vai fazer esse ato, né, ele pode não fazer. Se ele não fizer, ele tem mérito. Mas se ele fizer, ele vai continuar no karma dele, vai continuar na roda de Sansara, ou seja, vai ter que ficar indo e vindo para cá, para esse planeta ou outro planeta, para poder expiar as suas faltas. Porque aqui nós vivemos uma experiência. Na verdade, isso aqui é um teatro, é um palco, onde nós somos atores vivenciando vidas. Hoje nós somos pretos, amanhã somos branco, hoje somos alto, amanhã somos baixo, hoje nós somos o mocinho, amanhã somos bandido. Ou seja, isso aqui é uma peça teatral onde nós que fazemos a peça teatral funcionar, né? Nós somos os atores que nós vamos definir o começo, o meio e o fim dessa cena, né? Então, meu amigo, esse aqui é mais um estudo que nós tivemos hoje. Espero que tenham adquirido conhecimento com isso, né? Mas isso ainda é só introdução, tá? Isso aqui é uma introdução. Por isso eu não estou falando muita coisa e também não levo assim muito ao pé da letra essas coisas, porque isso aqui é uma introdução. Lá na frente nós vamos falar melhor, tá? Nós vamos explicar situações que com as perguntas a gente pode responder melhor. E tem coisas que nós não vamos poder
falar tão abertamente. Por quê? Porque envolve muitas outras coisas e precisa a pessoa ter um certo conhecimento. Mas aquilo que tiver no meu alcance de poder falar e ajudar, com certeza, porque eu também não sei tudo não, tá? Eu sou um estudante como todos vocês. Eu também estudo, eu leio para me aprender. E muitas vezes eu procuro as pessoas para perguntar quando eu tenho dúvida. Porque isso não é vergonha para ninguém não. Nós estamos aqui para estudar, para aprender. Ok? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecer a Deus, né? Agradecer a espiritualidade que está aqui. Ó, bom Espírito aqui presente, que nos auxilie e nos ajuda sempre nesse estudo. Ó, não sei nem mais como agradecer a vocês, mas tenho certeza que eu tenho uma grande gratidão por esses estudos que está sendo feito. Obrigado mais uma vez a vocês, a esses nossos irmãos que estão aqui conosco estudando, a esses nossos irmãos que estão nos intuindo. Obrigado por tudo e dão como término esse estudo. Que assim seja e assim é sempre.